Começando mais um podcast Vendendo Maringá. Eu, Marcel Sanches Pinto, ao lado do meu amigo Nelson Barbosa Júnior. Estamos aqui à frente desse magnífico projeto Vendendo Maringá. Opa. Vendendo não só as melhores empresas da cidade, mas os melhores empresários que aqui nela vivem. É isso aí, Nelson? Com certeza. Mais uma vez começando o podcast Vendendo Maringá. O podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver. Há muitos anos aí, Maringá, eleita a melhor cidade do país para se viver. E hoje não poderia ser diferente. Trouxemos aí um convidado... Personalidade. Uma personalidade que tem uma história incrível e trabalha com algo importantíssimo. E nós vamos falar bastante com ele, né, Marcel? Ele... Quem é ele? Rapaz, veio aqui para brilhantar o nosso dia, a brilhantar o nosso podcast, o seu podcast, você que está assistindo a gente aí agora. Então é ele, Lucas Gabriel Dias, conforme o meu amigo disse aqui ao lado, nome de jogador de futebol, né? Pois é, imagina, Lucas Gabriel com ela, aí sim, hein? Ele que é da nossa corretora de seguros e vamos falar bastante sobre esse assunto. É isso aí, Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vendendo Maringá, uma extensão do nosso BNI Aurora. Então, aqueles que participam, a gente sempre coloca, deixa ali divulgando, que é o nosso grupo de empresários, né? Então é muito legal, cara, você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? Bem isso. Depende da hora que estiver assistindo, Depende né? de quem estiver assistindo, né? Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre seguro, esse negócio tão importante que ninguém quer pensar. É isso aí. Só na hora que bate ou na hora que acontece alguma coisa que vai lembrar do seguro, né? Isso é um negócio importante, muito importante, pessoal, às vezes até mais do que vocês imaginam. Nós vamos falar bastante sobre isso. Só que antes disso, normalmente, Lucas, a gente quer sempre saber, porque o que a gente faz? A gente gosta de trazer gente aqui que tem propósito. Pessoas que gostam daquilo que fazem, mas que também tem toda uma trajetória, que formou o profissional Lucas Dias. Vou contar um pouquinho a história do Lucas, né? Quem é o Lucas, aonde ele nasceu, quantos anos ele tem, se tem filhos ou não tem, se é casado. Contar um pouquinho sobre... Tá parecendo a Flor, né, quando era... Lembra do programa de calor? Sim. Tinha? Ela falava, quantos anos você tem, quantas vezes você se casou, quantos filhos você tá... Eu tô... Tá assim, imagina cara. se eu entrevistar a Gretchen, tô morto então, né? Ainda bem que tá... Mas é isso aí, Lucas. É um programa nosso, é assim, brincadeiras, é um pouquinho falando da vida pessoal. Então a gente quer saber um pouco do Lucas Gabriel Dias... Quem é o Lucas, quem que ele nasceu em Maringá ou não, aonde ele veio. Conta um pouquinho da sua trajetória, meu querido. Primeiro, nasceu em Maringá? Nasci em Maringá. Show de bola. Nasci e cresci em Maringá, tive passagem por outras cidades, outros estados, países, mas... A gente quer saber disso, a gente gosta disso, né, assim? Mas que eu vi que você... Parece que você estudou em um monte de lugar, um monte de colégio. Como assim estudou vários colégios? Nos explica um pouquinho. Você era bom aluno? Não, bom aluno a gente tentava ser, né? Não, a gente sempre foi bem esforçado, mas justamente por essa questão de mudança, eu mudei para várias cidades, morei em Cianorte. E que razão dessas mudanças, o Lucas? Familiar. Familiar. Meu pai tentando conseguir... evoluir, né? Crescer. O pai e a mãe eram de Maringá mesmo, você nasceu aqui em Maringá. Meu pai é de Anápolis, Goiás. Minha mãe é de Santa Bárbara do Oeste. Meu pai na época era seminarista, veio de Goiás para Maringá, conheceu minha mãe, largou o seminário e seguiu a vida, né? Então eu nasci em Maringá mesmo, eu e meu irmão, a gente nasceu aqui em Maringá, cresci aqui. Mas ao longo dos anos a gente acabou tendo algumas mudanças. Mas então você morou aqui assim, desde que você nasceu até que idade? Eu morei até os 14 anos aqui em Maringá. E você estudou em que colégio aqui em Maringá nessa época? Aqui em Maringá estudei no Objetivo, no Colégio Objetivo, no Colégio São Francisco Xavier. Estudou no São Francisco Xavier? Estudei no São Francisco Xavier. Mas na época já não era a dona Olga. Você pegou o Padre Sidney, né? O Padre Sidney, depois a Elisa. Elisa, verdade. Isso. Legal. Jogou futsal? Joguei futsal, joguei handebol. Era o Dene lá? O Dene até hoje, né? O Dene é o professor lá o Dene hoje. ainda cuida lá do... O Dene era você na época lá? O Dene dava aula pra gente lá de futsal. E o professor era de educação física, era o Silvio? O Silvio. Silvio foi meu professor, hein? Eu sou 7'9", o Lucas é 90.
E o Silvio tá até hoje lá. Se eu não me engano, hoje é um dos diretores lá do colégio. Eu falo que os melhores professores de educação física que eu tive foi o Silvio. Um outro professor, quando eu morei em Cianorte, infelizmente eu não recordo o nome dele, que eu tive uma passagem lá de 1 ano só, que ensinaram realmente o que é educação física, não é só jogar a bola pra gente ali, vai pra quadro jogar bola, né? O Silvio, professor sensacional, tinha dividido ali a matéria por bimestre, qual vai ser o esporte trabalhado, prova teórica, teoria do esporte. Dava aula de educação física, né? Legal, então, né? Eu lembro dele com muito carinho, afeto, com muito carinho, porque foi... Silvio, você que tá vendo a gente aí, uma hora ou outra vai assistir, um grande abraço do Marcel e do Lucas. Muito bem. E meu também, por que não? Lógico, do Nelsinho, de todos da Vendendo Maringá. É isso aí. Você vê, o Dene, quando eu jogava futsal também, já era técnico. Eu jogava pro Marista, ele era técnico do Objetivo. Ele era objetivo na minha época. É, isso aí. Depois foi pro São Francisco. E maravilha. Então, e nessa tua vida escolar, então, você tem isso essa lembrança do esporte, isso é legal, né? A gente sempre vê, né, que as pessoas têm essa ligação com o esporte. E você estudou nesses 2 colégios. E daí você saiu... Aí eu saí, fui morar em Cianorte, morei um tempo em Cianorte, estudei lá no colégio Egleia Groman. E ali o foco não era mais futsal, eles tinham uma escola de vôlei. Aí com a minha estatura não foi muito... Não acredito. A gente não foi muito proveitoso. Mas não tinha líbero ainda? Existiu líbero já. Já tinha, né? Posição de líbero? Já, mas aí eu não quis evoluir muito na questão do vôlei lá, não. O duro é o bloqueio, né? Como é que bloqueia e corta? Não tem jeito, né? Não, mas o líbero não precisa, é só defesa, pô. Mas aí ficar levando só bolada, pancada também não dá certo, né? O líbero não tinha muita graça pra você. Não. Assim, a gente sempre brincou, mesmo lá com vôlei, e lá tinha muito enraizado... O forte do colégio era o vôlei. Isso. Tinha um projeto lá dentro do colégio, que tinha várias turmas de vôlei mesmo, então tinha o vôlei dividido por idade, masculino, feminino, misturado, misto, né? E era tão presente o vôlei lá na cidade na época, né? Quando eu morei lá, que até a gente tinha, em vez de na rua ali, em vez de a gente ter um campinho de futebol, a gente tinha uma quadrinha de vôlei. Então a gente você sabe que eu estava conversando outro dia com um amigo sobre isso, né? Porque um amigo meu estava impressionado como Franca, né? Agora, recentemente foi campeã do NBB, que é o Campeonato Nacional de Basquete, né? E quantos anos a gente ouve falar de Franca, né? E ele não sabia que Franca respira basquete, né? Tem um amigo nosso, mandar um abraço aí pro Pato, fisioterapeuta, né? Que jogou... O Alexandre Novotny, que ele jogou aí profissionalmente aqui em Maringá e também lá em Franca, e daí ele estava no grupo também, que a gente estava conversando sobre isso, e confirmou que realmente é uma cidade que respira basquete. Legal, você não vê um time profissional de futebol de Franca com destaque. Mas há quanto tempo no basquete, né? Isso. Então tem algumas cidades que às vezes é isso. Você encontra as quadras de basquete mais do que as quadras de futebol. Sim. E aí você me contando isso me lembrou desse caso de Franca aí, que tinha lá a quadra de vôlei e não tinha quadra de futebol. Ou era mais destaque para quadra de vôlei. A gente tinha um terreninho lá que ninguém usava, um gramadinho bonitinho, perfeito para um campinho de futebol. Né? Enfiou 2 traves, fez os riscos no chão e comprou uma rede e jogar vôlei. Olha só. Né? Então o que tinha de futebol era uma marcação numa parede lá. Fazia um gol pra gente brincar de linha, classe, essas coisas assim. Legal. A maior parte era o vôlei mesmo, né? Vôlei e andar de bicicleta naquela época. O negócio já... Mas você tava falando que você viajava, o pai, né? Motivo do pai. O pai trabalhava com o que naquela época? Meu pai, ele é técnico em raio-x, radiologia. Então ele trabalhava aqui no Hospital Santa Rita, trabalhou por muito tempo aqui, e aí eles foram abrir... quando eu fui pra Cianorte, ele abriu uma clínica lá dentro do hospital. Me fugiu o nome agora do hospital, mas ele tinha um setor de radiologia lá, que ele era responsável. Então a gente acabou mudando para lá, porque não dava para ficar indo, voltando, distância muito longe, né? Então, como a intenção era evoluir aquilo ali, vamos mudar para lá. A gente mudou para lá, foi todo mundo embora. Colégio novo, vida nova. A gente passou um tempo lá e decidiu voltar para Maringá, não deu certo. Vamos voltar para Maringá. Aí a gente voltou para Maringá. Quanto tempo ficaram lá? A gente ficou... Voltei de lá com uns 3 anos. Uns 3 anos. Cianorte. 3 anos em Cianorte. Aí lá
Já voltou jogando vôlei e tal? Voltei brincando de vôlei, né? Era quase um profissional, né? Quase a gente reativou. Fez teste aqui, né? No Maringá Vôlei, aqui, Ricardinho e tal. Ricardinho já ficou de olho. A gente quase reativou o Coamo, né? Cocamar Vôlei aqui no Maringá, né? Mas aí a gente preferiu não investir nesse esporte só se fosse... Já sabia fazer a rede ali, né? A gente ia ter que mudar as regras e reduzir a rede ali pra uma rede de tênis, né? Pra gente conseguir trabalhar. Ele tá falando, então fala qual que é a tua altura, bicho. Então, pessoal... Eu tenho 1,60. Oficial? Não, oficial 1,59, mas não vou falar 59, né? Mas é gostoso. Mas que bom, né? Pelo menos ir atrás do esporte. Ô, Lucas. Não, mas esporte é importante. E daí o pai voltou pra Maringá, trabalhando no mesmo ramo, na radiologia, como técnico de raio-x. Como técnico de raio-x, aí ele fez outras tentativas. Qual que é o nome do pai? Desculpa, pergunta. Dias. Seu Dias, tá assistindo a gente, tenho certeza, tá vendo aqui o podcast do Filhão, o maior bloqueador da liga, né? E um abração pro senhor aí, que Deus abençoe. Vamos continuar a historinha do senhor aí, vamos lá. Então, assim, aí por um período ele continuou trabalhando nesse ramo, tentou abrir uma clínica em Colorado, outros lugares também, esses a gente não chegou a fazer a mudança efetiva, né? Então, dentro desse período, a gente abriu uma videolocadora. Aonde isso? Aqui em Maringá. Qual que era a videolocadora? Alerta Videolocadora. Alerta? Que ano foi isso? Você lembra? Onde era? Era ali na Carlos Borges, próximo à BB, um pouquinho para baixo da BB. E você lembra o ano? Eu estava estudando no bairro, devia ter, acho que 2006, 2005, por ali. Você tinha um concorrente na Carlos Gomes, uma videolocadora de esquina, chamava Marca Videolocadora. Eu me lembro desse... Eu gostava muito, a gente sempre gostou muito de assistir filme. Até por isso que a gente se aventurou nisso, né? Então você tá falando com o teu concorrente. Você tinha uma videolocadora? Você acredita, né? Assim, quando eu casei, Lucas, em 2002, 2004 nós casamos. Em 2005 minha esposa quis montar uma videolocadora. E a videolocadora a gente montou na Carlos Gomes, na esquina. Ela era laranja, daí tinha um grafitado na esquina, né? E nós montamos uma videolocadora chamada Marca, de Marcel e Karen. Olha que nome legal, bacana. Marca com K. Bem bolado. O amor estava no ar. O amor está, né, até hoje, graças a Deus. Então, nós tínhamos a videolocadora Marca, o videolocadora, e ficamos um bom tempo lá. Daí ela tocou lá, ficou ela e meu cunhado. O Cleiton, um abração pro meu Cleiton aí, que sempre me ajudou lá na locadora. E legal, cara. Então nós tínhamos ali próximo, né? Carlos Borges, Carlos Gomes. Bem pertinho. A gente teve essa ideia porque a gente é apaixonado em filme. E sempre a gente achava muito ruim ir na locadora e não achar o filme que a gente queria. Tinha uma funilaria do lado, né? Que tinha. Tinha o bar perto do bar do seu menino ali. Isso, né? Que era na Carlos Borges ali. Depois mudou pra Teixeira Mesa. Onde era o bar do seu menino era a minha locadora. Pessoal, entendi. Vocês que não estão se localizando, porque você pode estar vendo de outra cidade que não de Maringá e não conhecer. Esses são avenidas de um bairro que chama Zona 5, aqui mesmo. Em Maringá. Então, um bairro nobre também, um bairro nobre aqui de Maringá, chama Zona 5, são avenidas que quase se conversam ali, né? E se convergem e tem o acesso pela Praça das Antenas, que é onde ficam várias antenas de rádio e televisão aqui em Maringá. Próximo à cachaçaria. O pessoal, porque a gente está falando muito de... Tem muita gente que vai, de repente, assistir a gente que não é daqui, vai ficar meio um pouquinho perdido. Então, tem um bairro que chama Zona 5, um bairro muito residencial, e que também fica próximo de hospitais, enfim, de bares, e tem bastante coisa aí na Carlos Borges. Carlos Gomes são algumas das principais avenidas aqui do bairro Zona 5, que tem ligação já com Monções, com o bairro Monções também. Universo. Né? Universo, Itália, tudo. Várias ligações aí. Mas vamos lá. Você falou que estava na videolocadora. Isso. E quem tocava videolocadora naquela época? Eu. Só você? Eu era adolescente. Mas 16 anos você tinha? Eu tinha. 15, 16 Meu pai, ele continuava trabalhando com radiologia, minha mãe também. Então eu saía do colégio, nessa época eu estudava no Baito. Ali perto de manhã. Também, próximo. Estudava de manhã no Baito. Voltava, passava em casa, almoçava, abria a locadora e ficava até 10 horas da noite lá. Nessa época era mais, já tinha só o DVD mesmo. Não, tinha fita ainda. VHS, ainda tinha VHS. Tinha VHS, Tinha bastante VHS. Eu lembro que a gente comprou, na verdade, um... Rebobinador.
Não, o rebobinador também, né? A gente trabalhava muito com mas só que mas quem não rebobinava tinha que dar multa, né? Tinha, né? Ó, pessoal, isso aí é um detalhe. Para identificar mais ou menos a nossa idade também. É o seguinte, quando você pegava... Para quem não sabe, aí que tá assistindo a gente, que não sabe o que é VHS, era uma fita de vídeo assim, que você tinha que assistir o filme e depois rebobinar e entregar rebobinado. Se você não entregasse rebobinado, dependendo do estabelecimento, tinha multa. Tanto porque você não entregou rebobinado. Porque assistiu, já apertava assim, tinha um rewind, e você tinha que voltar a fita. Toda. Né? E senão... não precisava, o DVD depois não precisa, depois veio o DVD. O DVD foi até legal porque vinha assim, às vezes outras coisas, né? No DVD. Além do filme rodar, você podia parar diferente, adiantar diferente e tal, por partes, né? E às vezes vinha, né, os bastidores do filme, erros de gravação, vinha outras coisinhas. Tinha, é verdade. Mas na fita era ver o filme e acabou. Seleção por cena. Parei aqui, quero continuar daqui. Nossa, já começou. Imagina, hein? Mas a gente tinha muito VHS ainda. Mas o que fez a gente abrir era que a gente sempre ia na locadora e não achava o filme que a gente queria. Porque o cara comprava três só. Daí locava tudo, locava tudo, e aí o cara sempre locava na sexta-feira, devolvia só na segunda. Porque tinha dinheiro pra ter que pagar a multa. Passava lá, né, 3, 4 dias, fazia uma sessão de filme. Você não conseguia assistir o filme, a gente falou, vamos mudar. Tanto que a gente comprava, se o filme era bom... Um catálogo maior. Um catálogo, a gente tinha 6, 7 de cada filme. Top, isso aí. O cliente podia ir lá que achava. Podia ir que ia achar sempre o filme lá disponível. Sinal que tinha dinheiro essa locadora. Mas engraçado, né, rapaz, cara? Eu pensar, na minha só tinha 2, 3. Era caro o filme. Mas só que você vê. O filme era 200 e poucos reais. 239 melhorzinho, depende da produtora, né? Daí, por exemplo, você locava naquela época daquela época, né? Não, e você locava... Hoje seria o quê? Uns 700 reais? Poxa vida, tinha uma época que eu locava por R$1,99. Sim, teve... Né? Então eu locava 120 vezes para pagar, né, o DVD. Mas e outra, né? Isso correndo risco de... Né? Quebrar, riscar. Quando era fita, enroscar, perder. Era melhor da Disney. Da Disney você pagava R$49,90. Você comprava um monte e daí pagava assim... Em 2, 3 semanas já tava tudo pago. Já se pagava. Mas foi um tempo que na nossa época não foi tão bom, não, viu? Não, tanto que eu fechei rápido. Mas você acha que você fechou assim agora? Porque assim, foi legal, eu achei legal que você quis entrar com diferencial. A primeira ideia, porque não foi só abrir mais uma videolocadora. Era uma videolocadora que tinha mais opções, mais propósito, cópias tinha, né? do mesmo filme, né? Mais mais diversidade. Porque que é o que aconteceu depois com a Blockbuster, que você chegava na Blockbuster, tinha várias daquele filme. Tinha, e tal, né? Depois vendia. Então assim, foi legal que você quis abrir um negócio diferente. Já procurou um diferencial. Quero abrir, mas quero abrir diferente. Só que eu acho que também teve a questão da tua pouca idade, inexperiência, alguma coisa, ou foi isso mesmo? Não, porque assim, eu ninguém tocava. Te ajudava lá, Lucas? Não, eu tocava, eu ficava lá. Mas quem administrava, tipo, a parte de dinheiro, tudo isso era mais o meu pai. Entendi. Né? Porque o dinheiro era dele, não era meu. Entendi. Né? Então, assim, eu cuidava da locadora. Então, eu fazia as locações, rebobinava, cuidava do estoque, via como é que tá, via a condição. Já tinha um sistema, já? Já tinha um sistema. E o duro que era de segunda a segunda, né? De segunda a segunda. Domingão. Não tinha jeito. Tinha que abrir pra Eu tinha folga no sábado pra ir pro escoteiro só. É o pai que ficava no teu lugar? Meu pai ficava aí no meu lugar. Aí no final de semana ele dava uma folga pra mim. Mas durante a semana era eu, minha mãe de vez em quando, muito pouco. Mas faça sol, faça chuva. Mas isso não durou muito tempo. Não, então, porque aí... o Marcelo vai saber também, foi acho que no momento errado de se abrir uma videolocadora. Né? Porque já tava vindo a transição pra... já tinha os Skygato. Skygato, já tinha... Os caras já estavam começando a baixar filme. Muito pendrive, né? Muito pendrive, baixava filme lá no torrent lá e assistia. Os caras preferiam assistir o filme com a cabeça na frente que o cara filmou dentro do cinema. Bem isso, com áudio atrasado. Com áudio atrasado do que pagar uma locação, pagar alguma coisa. Então, assim, já foi num momento talvez errado, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade também, novamente, do meu pai pra gente ir pra Navegantes.
Santa Catarina? Santa Catarina. E o pai foi fazer o que lá? Abriu outra clínica de raio-x. Pensei que era meu videolocadora. Eu pensei também, foi abrir outra videolocadora. Porque lá em Navegantes ainda não tinha chegado essas coisas lá. Então lá no videolocador ia dar certo. Poxa, mas locadora eu fiquei acho que uns 4, 5 anos, acho que eu fiquei. A gente ficou um bom tempo, mas sabe, justamente por essa questão. Investiu bastante, demora muito para ter um retorno. É demais. É demais. E se não fosse o meu cunhado, o Cleito, até um beijão, um abraço, Cleito. Obrigado por ter aguentado todos esses dias aí, o perrengue que era ficar lá, não era fácil. Se não fosse ele para dar continuidade no negócio, eu também já não aguentaria. Só ter o Marcel de cunhado, já parabéns. Já tá com os tijolinhos lá já no céu. Já ganhou, já. Mas é isso. Mas daí o pai foi para Navegantes. Mexer com também radiografia. Com radiografia de novo. Então... Vocês moraram lá, mudaram? Mudamos para lá. De Maio. Vendeu a casa aqui... Nossa, teu negócio foi sério. Foi, não. Fechou a locadora. Quando decidia mudar, era desse jeito, cara. Não tinha. Vamos ver como é. Não, a gente vai. Não deixava nada pra trás. Não, já ia mesmo. É pra ir, porque a gente nunca. Todas as mudanças que a gente teve nunca foi naquela não vai dar certo. Sempre foi, a gente sempre foi, vai dar certo, cara. Então vamos. E por que Navegantes? Porque por causa da oportunidade mesmo que teve. Recebi um convite, conhecia um doutor de lá, que tinha uma clínica. Precisava do serviço. Já ia ter uma demanda. Ia ter uma demanda, tudo. Essa pessoa era influente na cidade, conseguia trazer... Você tinha o quê? Os 20 anos, Lucas? Não tinha isso não. 17, 18? Não, mas foi tudo ali aí. Foi entre rápido, os 15 e os 17, cara, foi muita mudança. E aí a gente foi pra Navegantes, morou... Aí todo mundo fala, pô, é praia, né? Morar na praia é sensacional. Eu vi a praia uma vez em 6 meses. É mesmo? E obrigado ainda, que eu tive que sair de casa pra levar meu irmão na praia que minha mãe mandou. Não tem, assim, mas é por conta dos compromissos que você tinha? Não, porque... Ou porque era longe? Não, eu morava a 50 metros da praia mais porque não ia mesmo. Tipo, sempre falo, né? Pô, a gente tem aqui Parque do Engá. Ninguém vai. Nossa, sensacional, mas ninguém vai. Tem que ir, né? Você tem que ir, você tem que ir. Até vai, às vezes. Vai, agora... Eu vou. Vai pra levar o filho. Eu vou pra levar meu filho, a gente andar de pedalinho, entrar lá e tudo. Então, assim, a gente precisa usufruir melhor esse... Porque os de fora vêm e adoram, né? E assim, outro dia eu tava lá dentro, assim, já falando, porque a gente gosta muito de falar de Maringá, e quando eu falo do Parque do Engá, eu tava lá com meu filho, né? E a gente, dentro de um lago, no centro da cidade... Você olha em volta, tem muita árvore. E assim, e às vezes saindo dos prédios, parece que sai de dentro das árvores, assim. E eu falo, nossa, que bênção que é isso aqui, né? No centro de Maringá, cara. E muitas vezes, pensando justamente isso, muita gente não usufrui disso. Muita gente. Né? E assim, e às vezes essa questão da praia é igual, né? Você... porque vira seu dia a dia, né? E você não vai. Porque assim, você vai pra trabalhar, você passa do lado da praia. Eu estudava na época, eu estudava num colégio que eu olhava pela janela e eu via o mar. E ir lá, assim, praia nunca foi meu... Nunca gostei muito de praia. Morar lá não mudou nada. Então, só tava longe, de repente... Só tinha aquele negócio adolescente, né? Naquela... Os amigos... Um monte de mudanças, os amigos ficou, fui pra lá... Acabou recente daí. Aí já fica dificuldade pra criar um vínculo de novo. Mas aí você foi estudar lá... Fui estudar. Você fez que ano lá? Eu fiz o segundo ano. Segundo ano lá. Segundo ano Navegantes. E teu pai abriu o negócio ele abriu o negócio e aí tava indo. Um dia eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele chegou em casa, reunião de família. Nós vamos fazer uma reunião de família, senta todo mundo aí. Era você, sua mãe, seu pai e seu irmão? Meu pai e meu irmão. Nós somos em 4. Qual que é o assunto então, né? Então, aconteceu isso e tal. A gente tem uma oportunidade... E a gente quer saber de vocês se vocês querem morar na Itália. Na Itália. Não é na outra cidade, é em um outro país. Outro país. Aí essa ele não quis tomar. Não é no Jardim Itália. Jardim Itália, Maringá. A locadora ficava ali no começo. Inclusive é um ótimo bairro. Ótimo. Mas você queria ir para Itália, na Europa. Itália mesmo, na Europa. Olha. Aí essa decisão ele quis tomar sozinho, jogou para todo mundo, né? Mas aí vocês estavam quanto tempo lá em
7 meses, 6 pouca meses. Coisa. Você acabou de chegar. Chegou, montou o negócio. E apareceu Itália. Apareceu. A bota apareceu. Tá, mas Um tio com a documentação pronta para cidadania. Cidadania italiana. Cidadania italiana. Minha mãe já precisava mexer uma vírgula no documento para ela também. Tudo certo. Vamos fazer uma reunião, não sei o quê. Mas aí um dos objetivos era terminar essa cidadania. Estar morando lá para, de fato... Na verdade, nunca foi só isso. Igual eu falo, a gente nunca mudou pensando em voltar. E foi a mesma coisa para a Itália. A gente nunca pensou em voltar. E o pai já tinha emprego quando ele foi ou não? Foi nada. Foi cara e coragem. Que loucura, né? Chegou lá... É bom. Aí a gente falou, vamos. Já mudamos, já estamos aqui. Pra tudo quanto é canto, vamos tentar pra fora. Então aí meu pai foi... O seu irmão é mais novo, né? Meu irmão é mais novo que eu. Aí a gente... eles foram primeiro, 6 meses antes, ajeitar, né, as coisas lá. E você ficou sem teu irmão? Ficou eu e meu irmão morando com a minha avó. Aonde? Aqui em Maringá. Em Maringá. Então você voltou para Maringá. Então já veio de... foi teu pai e tua mãe? Foi meu pai e minha mãe primeiro. Pra Itália. Pra ver, conhecer, ver, se ajeitar, organizar, né? Sim. E aí, depois de 6 meses, eles foram no meio do ano, meio pro final do ano. Em fevereiro do ano seguinte, a gente foi pra lá, em 2007. Eu tinha 17 anos. Aí foi eu e meu irmão, a gente foi também, cara e coragem. Meu pai aí já tava trabalhando, já conhecia, já tinha saído a documentação também. Que a gente sempre fala... isso eu acho muito injusto, né? Que todo mundo tenta fazer a cidadania italiana aqui no Brasil, demora... Você vê ali o pessoal 5, 10, 15 anos tentando e não sai. E a gente foi pra lá, minha mãe, em questão de 3 meses, estava com a cidadania pronta já na mão. E como eu era menor de idade, eu e meu irmão, ela só registrou a gente, né, lá no... Consulado? Nem lá na prefeitura, né? Fez um registro de nascimento e meu irmão a gente pegou também a cidadania e foi embora. E daí você foi com o teu irmão? Foi eu e meu irmão. Aí já é o primeiro desafio. Mas chegando lá, acho que os pais já tinham pelo menos uma moradia, tinha tudo, né? Tinha. Quando a gente chegou lá, morava os 4 no mesmo quarto. Morava junto dividia a casa com 2 equatorianas. Dividia as casas. Dividia. Qual cidade que era? A gente morava em Milão. Na verdade, não é Milão, né? Preciso entender, pessoal. Não é que tinha dificuldade, é que era frio a cidade, daí dormia todo mundo junto, né? Era isso? Não, era muito frio. A gente foi no inverno, né? Milão. Mas assim, a primeira dificuldade foi pegar um voo com 17 anos. Meu irmão tinha 13. Os dois sozinhos daqui pra lá, mas tem viagem vigiada. Você não entra, mas é a mesma coisa, né? Não adianta. Então, eu lembro até hoje, minha avó... Você vai viajar de avião, você vai bonito, porque senão vão prender você na alfândega. Fez eu vestir uma camisa de seda, uma calça social, sapato, cinto. Eu falei, meu Deus, eu vou num casamento ou eu vou viajar? Nunca viajei tão desconfortável na minha vida. Bem isso. Tava chique. Tava bonito. Aí... Chegou, foi de seda e chegou lá crepom lá. Chegou lá, os caras já achavam que era artista. É jogador. É jogador. Veio jogar no Milan? Novo contratado. Então, assim, chegou lá, dividiu o apartamento com 2 equatorianos. Isso foi uma experiência bem diferente, né? Porque, aqui você tem sua casa. A gente tinha uma casa aqui, uma casa boa. Eu morava ali perto da Carlos Borges ali. Então tinha uma casa boa, um quarto pra cada um. Tudo, chega lá, os 4 no mesmo quarto, dividido. Morando em um cômodo. Banheiro fora. Belichinha, eu e meu irmão numa belichinha. Cozinha. Uma cama de casal e uma beliche do lado. Uma cama de casal, uma beliche. E seus pais estavam fazendo o quê? Daí? Eles trabalhavam em chão de fábrica. Chão de fábrica. Lá todo mundo que vai pra trabalhar de fora, né? Você acaba caindo dentro de uma... É uma associação meio que, vamos falar assim, que ele fornece os trabalhadores para as indústrias, né? É muito difícil a indústria contratar diretamente uma pessoa. Entendi, já contrata essa pessoa para... Eles contratam essa empresa já tem as pessoas. E ela fornece os trabalhadores. Então, a empresa manda, eu preciso de 5 pessoas. Aí ele elenca 5 pessoas e manda 5 pessoas para aquele lugar. Então, ele ia para onde... O pai e a mãe trabalhavam na mesma empresa? Trabalhava, inicialmente não, depois conseguiu ir para a mesma empresa.
né? Só que aí lá, meu pai conseguiu articular lá, não sei o que ele fez, conseguiu conhecer os italianos. Teu pai, pelo jeito, ele era fuçado. O bicho é ajeitado. Até hoje não fala italiano direito, mas... Mas se comunicou. Se comunicou, se virou lá. E ele conseguiu ser contratado pela empresa mesmo. E aí, por lugar dele, chamaram minha mãe. Legal. Por essa empresa, mas aí minha mãe e eles iam pro mesmo lugar. E você não trabalhou lá? Hein? Lá não trabalhei, lá fui só pra estudar. Você ficou estudando? Era novo, né? Tinha 17 anos. Aí como se fizesse o terceirão lá. Mas lá o ensino médio de 5 anos, né? Você sai do colégio já técnico em alguma coisa. Lá o ensino obrigatório não é nem o ensino médio. Lá o ensino fundamental dele, você já pode sair pro mercado de trabalho. Então você vai pro ensino médio e lá você já tem... São 5 anos e você sai formado em alguma especialidade. Legal. Né? Então, o colégio... E você estudou o que lá naquela época? Eu fiz específico em biologia. Biologia. Laboratório biológico, na verdade. Então, né? Um biólogo que tá aqui com a gente hoje, Nelson. É, bacana. Porque lá no liceu que a gente estudava tinha econômico, químico, linguístico e o biológico. Eu falei, o biológico é mais minha cara. Aí você foi. Aí eu fui pra essa linha, né? Mas eu não cheguei a terminar, porque eu vim embora. Mas aquilo que você tinha feito no Brasil, conseguiu aproveitar? Sim, eu usei fiz todo... Você tinha ido até o segundo? Fiz até o segundo. Aí como se fosse o terceirão lá, ou já mas era uma Como coisa... eu cheguei já no meio do ano, essa foi a melhor dica. A professora lá do colégio falou, você não pode começar agora, porque já tá terminando o ano, né? Que a gente foi em fevereiro, e lá um ano encerra em junho. É que lá o verão é no meio do ano. É no meio do ano. Então o ano é meio a meio, né? Isso, é o mesmo É o mesmo dos Estados Unidos. Da assim. UEFA. O calendário UEFA. O calendário né? Dos campeonatos europeus. Dos campeonatos europeus, né? Então, ela falou, agora não dá pra você começar, mas vem aqui, você vai ter aula de italiano, e o que eu te dou de dica pra você aprender, porque eu não sabia falar nada. Eu sabia, assim, o básico pra saber pedir uma água, lasanha, uma lasanha, nhoque, macarone, uma pizza, pizza, como que é que fala? Uma pizza. Nhoque. Mas é só isso, aí a escola forneceu um professor, e aí nesse período de fevereiro até julho. Até coisa, a gente fez um reforço de italiano, né, na escola, e é legal que eu tive experiência, porque na mesma sala tinha brasileiro, tinha turco, tinha ucraniano, tinha gente de tudo quanto é parte do mundo que tava morando ali, tinha acabado de chegar e precisava desse reforço. E é legal que é bacana quando é assim, porque às vezes vocês têm as mesmas necessidades, né? Sim. E você acaba... Certamente deve ter feito amizade com algum deles aí. Fiz. Não, fiquei bem... Espanhol. Tinha equatoriano, boliviano... tinha gente tudo quanto é canto. Troca, né? Troca de cultura, né? Legal. Assim, legal. Não, isso é muito bacana. Ali era sensacional. E ela deu a dica. E era de graça isso aí. De graça. Colégio lá, ninguém paga colégio. Sei como que é, né, Nelson? A gente tava falando nas outras entrevistas anteriores, né? Lá em Genebra, o nosso entrevistado, ele teve a oportunidade de fazer tudo de troca. Ele ensinava o português para um e outro. E agora o Lucas tá falando pra gente que ele aprendeu italiano lá, e numa sala com equatoriano. E o mais legal é que isso já com uma orientação, né? Um ensino gratuito com uma orientação para uma profissão já. Né? Mais pra frente, né? O pensamento justamente era esse. Sim, né? O pensamento é você sair da escola, se você E não tem um vestibular lá, então? Não tem. Lá você escolhe, termina e aí dependendo das notas, né? Dependendo das notas, você já entra segue em alguma coisa, e assim, por exemplo, a faculdade de medicina. Primeiro você se forma enfermeiro. Depois você conclui a medicina. Aí você faz mais tantos anos para ser médico. Para ser médico. Mas e lá, a gente comentou de esporte, né? Lá a estrutura de esporte do colégio é absurda. Lá no colégio que eu estudava tinha a parte de ginástica artística, tinha quadra de basquete, quadra de badminton. Você jogou badminton na tua vida? Nunca. Eu tive aula de badminton, cara. Olha só. Campo de futebol, quadra de tênis. Então... É que o esporte, ele não é uma opção. Não. Ele tá dentro da cultura. Ingressado. Não adianta que você não vai fugir de algum esporte, você vai ter que fazer. E, assim, o seu irmão também? No colégio? O seu irmão também ou não? Também. Só que ele era no colégio fundamental ainda.
Mas ingressou também no colégio? Ingressou também. Aí ele entrava... O horário de aula, por exemplo, eu entrava às 8, saía às 2 da tarde. Meu irmão entrava às 9 e saía às 4 da tarde. Então, assim, lá a gente aprendeu muito a se virar mesmo. Porque meu pai saía às 6 da manhã, 7 da manhã. Você e a mãe? Voltava às 7 da noite. Mãe, né? Pai e a mãe saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. E meu irmão, eu saía às 8, meu irmão saía às 9. Eu voltava às 2, ele às 4. E a gente tinha que se virar pra comer, pra fazer tudo, as coisas. Fazer janta pro pai e pra mãe chegar, pra levar no outro dia. Então a gente teve que se virar. Você ficou... Quanto tempo vocês ficaram lá na Itália? Eu fiquei 1 ano e meio. O pai e a mãe ficou 2 anos? Eles ficaram 8 anos. 8 anos? Eles ficaram 8 anos. Ah, então você voltou. Eu fui o rebelde. Você falou, não quero... Não quero, vou voltar pro Brasil. Aí você já tinha concluído tudo, assim? Eu terminei o 3º ano lá, porque aí eu fiquei meio ano ali parado. Aí fiz 1 ano na escola, tradicional, 1 ano normal, 3º ano, né? E aí eu falei, pai, não dá. Aí eu comecei a fazer conta, né? Pô, eu tenho tantos anos, eu ainda tenho mais tantos de escola. Se eu quiser fazer uma faculdade, mais tanto. Eu vou terminar isso aqui e vou começar a trabalhar, a fazer alguma coisa com 30 e poucos anos, com 30 anos. Pra mim não dá, vim muito velho. Entendi. Se eu tivesse ido mais cedo, talvez eu teria ficado. Você, só veio você ou seu irmão ficou? Só eu. Seu irmão ficou? Seu irmão ficou. Seu irmão ficou com seus pais. Quanto tempo lá ele ficou? Ele ficou o mesmo período, ficou 8 anos lá também. Ficou também. E assim, o e ensino... você voltou com a avó? Eu voltei, morei um tempo com a avó. Fiz... Aí eu tô vendo aqui que você aproveitou essa conhecimento de biologia que você teve, técnico aqui, e trabalhou no laboratório, é isso? Isso foi... Antes, né? No laboratório foi antes, quando eu morei em Navegantes. Tinha um laboratório lá e eu digitava lá os laudos do laboratório. Aí você vê, rapaz, que já tinha identificação para fazer biologia. Eu comecei a digitar os laudos precisa digitar isso aqui. Entrava no sisteminha. Lá em Navegantes digitava ainda os resultados. Isso tá pra sair lá na Itália, então você nunca trabalhou? Lá não. Só estudou? Lá só estudei. O seu irmão já trabalhou depois? Meu irmão também não. É justamente por essa questão. Eles dão muito foco no ensino, então demora muito tempo para você sair da escola. Como ele já estava lá desde antes, mais novo, ele conseguiu fazer todo o processo. Ele foi mais longe que eu. E ele se formou lá? Não. Ele se formou agora aqui na Federal de Goiás Medicina. Ah, legal. Mas ele começou a fazer alguma coisa em relativa à medicina lá ou não? Não, ele fez a mesma coisa, o mesmo caminho que eu. Também o liceu biológico. Mas aí também vieram, e aí foi na época da crise que eles vieram embora, quando deu aquela crise bem pesada na Europa. Sim. Foi 2015? 2015. 13, 15 por aí foi, né? 13, 14 por aí, né? 13? Não. 2013? Isso aí é mais ou menos por aí. 14, 15, por aí, E mas aí eles ficaram desse período todo, pai? Ficaram tudo lá e foi assim, bom pra eles? Foi. Muito bom. É assim, igual eu falo, a gente não... Ele conseguiu guardar um dinheiro, claro. Lógico. Mas como a gente não tinha um objetivo de vir embora novamente, então a gente viveu uma vida que o brasileiro não vive lá quando vai embora. Viveu bem. Viveu bem. A gente e a casa, mudaram uma casa boa? Aí a gente mudou de casa, a gente foi pra uma segunda casa. A primeira que a gente morou lá, um apartamento, já tinha um quarto separado pro pai e pra mãe. Eu e meu irmão dormia na sala. Mas já era melhor do que... Mas ele continuou nessa empresa, na mesma empresa. Ele conseguiu se recolocar lá, né? Ele continuou nessa mesma empresa. E eles continuaram nessa mesma empresa durante todo esse período. Até o momento que a minha mãe foi dispensada, né? Porque baixou a crise, eles não tinham condição de manter, dispensaram os funcionários que eram de fora, né? Que eram os prestadores de serviço. Minha mãe ficou muito tempo sem emprego, e sem conseguir realocar. E só meu pai trabalhando, aí começou a pesar. Aí pesa, né? Lá fora. Porque aí a gente tinha carro. É o custo de vida, né? Daí custo de vida, a gente tinha carro, eles moravam num apartamento bom, tinha já 2 quartos. E tava em Milão também. E Milão é caro, né? Sempre em Milão. Sempre em Milão. É porque Milão é uma região... Milão é como se fosse a São Paulo, né? Da Itália. Né? É uma região que é uma região mais desenvolvida, né? Uma região mais industrializada. Na Itália, né? Da antiga Piemonte, né? Que fala, né? Na região, né? Ali onde desenvolveu mais a Itália, mais ao norte da Itália. Mais ao norte. E onde o custo de vida é maior, né? É mais alto. Mas assim, aí começou a pesar, né? Porque tem condição. Só um trabalhando para manter tudo, né? Então, tinha carro. E seu irmão já tava com 20 anos já, né? Já, quase isso. Então,
Sim, e ele continuava estudando, não podia trabalhar, porque o estudo era das 8 às 2 da tarde, fora mais o que ele precisava fazer para a escola, estudar, e o foco é estudo lá, até você sair do ensino médio, você vai sair de lá com 25, 23, 25 Aí anos, vai ter mais ou alguma menos. profissão, né? Se você não tiver nenhum enrosco no meio do caminho, É. né, que pode acontecer também. Então, E isso foi o que me trouxe de volta. E o pra Rebelde Maringá. veio antes. Eu vim antes. Daí você veio morar com a avó, você tava falando, um Vim período. morar com a avó, morei com ela um período. Aí nesse período. Aqui em Maringá? Aqui em Maringá. E aí você foi fazer o quê? Ali na. Qual que é o bairro ali? Perto do. Fugiu o nome do bairro ali. Perto de Santa Cruz ali, um pouquinho pra frente. Zona ali. 5, Zona 6. É, ali. Maringá Zona 6. Velho. Maringá Velho. Morava ali em Maringá Velho. Morei um tempo ali com a minha avó. Nesse período aí eu fiz enfermagem. Vai lá, não. Aí, Foi, ó. continuou Olha lá, na... Continuei. na biologia, né? Porque eu saí de lá, saí de Maringá, saí da Itália e falei, pai, Fazer eu vou faculdade lá, mesmo de enfermagem. eu vou embora para ir pro Brasil, concluo lá meu terceirão, porque aí para conseguir regularizar tudo ia ser bem mais complicado do que eu concluí aqui. Concluí meu terceiro ano, entrei em enfermagem. Aqui não tá, cadê? Não, é porque a faculdade essa eu não contabilizo. Por que eu não concluí? Então, Não concluí. não concluí, porque eu cheguei, eu falei pro meu pai, eu vou embora pro Brasil, faço enfermagem, valido a enfermagem, volto pra cá e faço medicina. Sim. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o seguro. É aí que você conheceu... E foi nesse meio? Assim, foi já nesse meio da medicina, da saúde? Como que foi isso aí? Eu trabalhava... minha família inteira sempre trabalhou no ramo hospitalar, né? Então, meu pai trabalhava em técnico de raio-x, meus outros 2 tios são técnicos até hoje. Minha tia trabalhou muitos anos, minha avó trabalhou no Hospital Santa Rita, minha tia trabalhou lá há muito tempo, até recentemente, antes de mudar A venda. De fazer a venda. Então ela ainda foi pro Santa Rita lá pequenininho lá embaixo e saiu agora recente. Então assim, a família inteira sempre foi nessa área, né? Mas quando eu tava fazendo enfermagem eu conheci aí o seguro, né? Que meu tio tinha uma corretora de seguros e minha avó falou, você precisa trabalhar, moleque. Vai ficar aqui em casa, você precisa trabalhar. Teu tio tá precisando. Falei, vamos lá ver o que é esse negócio, né? Você foi trabalhar com o tio? Fui trabalhar com meu tio. Ele tinha uma empresa? Tinha uma corretora de seguros. Qual era o nome, né? Como vocês têm ainda? Tradição Seguros. Na Tradição. Na Tradição. Na Tradição é do Bueno. Do Juscelino, do Zé Rodrigues. É. Trabalhei lá, trabalhei Ali, com o Serginho. perto da McDonald's, né? Onde que a Tradição era? Eles são 4 escritórios separados, né? Antigamente era ali na Rui Barbosa, quando era todo mundo junto, né? Ele teve da Brasil, o Serginho abriu um escritório recente na Brasil, ficava ali perto do fim da Picada. Isso. E agora ele tá lá perto da Gelavoco, na Mandacaru, ali embaixo, ali, na Califórnia. Ali. Legal. Então eu comecei trabalhando com ele. E a Tradição, querendo ou não, é uma empresa já de Maringá, né? O Bueno é bem... O pai, né, do Serginho, ele é bem antigo, né? Desde 67, eu acho que ele trabalha. Ele começou um banco, um monte de coisa. Então eu falei, vamos ver o que é isso, né? E aí o dinheiro começou a pingar. Gostou do negócio? Gostei né? do negócio. Pegou o jeito da coisa. Aprendi tudo que eu aprendi com eles de seguro. Seguro automóvel, residencial, tudo. Que ele não estava o quê? Com base. uns 20... Eu tava com 21, 22? 21, 22 anos. Daí você tava... Não, 19 anos. 19 anos. 19 para 20 anos eu comecei a trabalhar. Tinha uma especialidade maior assim? Era mais seguro para alguma coisa específica ou era geral? Assim? Seguro geral. Vendia seguro tudo. de carro, seguro de vida? Casa, vida, tudo. Ali foi a base onde eu aprendi mesmo. O Vida na época era seguro. Era a menina dos olhos, né? Até hoje né? Seguro de vida né? Seguro de vida é menina dos olhos de qualquer corretor de seguro. Né? Acho que todos querem isso. E ao mesmo tempo que não é fácil de vender. Não é. Porque você vai mexer com coisas mais... Né? Ninguém quer pensar na hora da morte, né? Na morte, nem na hora da falta de saúde, essas coisas assim, Ninguém quer pensar nisso, né? Então, então eu comecei lá com 19 anos trabalhando com ele. E aí, te pesou, né? A faculdade de enfermagem, aí conhecendo o ramo, né, de enfermagem, que a família inteira estava lá, conhecendo algumas pessoas que estudavam comigo ali. A gente repara que a enfermagem é muito desvalorizada, né? No nosso país, né? Uma pena, né? Infelizmente, porque os caras trabalham, hein? Nossa.
E tem um valor gigante. Eles conhecem, tem muito enfermeiro aí eu acho que às vezes... pelo menos eu acho que nessa pandemia uma das coisas que o pessoal abriu ainda mais olhos pro valor do enfermeiro. Né? Bem isso. Ainda mais a importância do todo mundo em casa e os enfermeiros que sabe muito, né? também, viu, pessoal? Que sabe muito. E a responsabilidade que você tem na mão. Todo mundo em casa, fica em casa, mas os enfermeiros todos trabalhando. Muito. Imagina, eu vou pegar a doença. E eles? Que saíam todos os dias. E algo inédito, e né? nem assim, foram pra casa, né? A última pandemia... Não podia ir pra casa, não podia ir pra casa. Não podia ver... quantos ficaram vendo filho só pelo celular, chamada de vídeo. Exatamente. Graças a Deus, hoje a gente tem a chamada de vídeo, né? Mas imagina você, igual você tá falando, vendo o filho... Não voltar pra casa. Porque você não poderia voltar pra não passar a contaminar o filho. Pra não correr o risco de contaminar o filho. Que Então, loucura assim, que passamos, hein, meu pai amado. Pois é. Então, assim, começou a pesar. Pô, aqui eu tenho a responsabilidade de uma vida. Se eu errar aqui, o cara morre, não tem retorno. É isso aí. E no seguro eu tenho também uma responsabilidade com a vida do cara. Sim. Pior, com a vida financeira do cara. É isso aí. Sim. Se eu fizer uma coisa errada, ele vai perder um bem financeiro. É isso aí. aí. Pode perder um carro, pode perder uma casa. Sim. Mas isso eu consigo repor de alguma maneira. É isso aí. A vida não tem como. Então eu comecei a colocar isso na balança. Falei, pô, eu posso me dar melhor aqui no seguro. Né? Aí financeiramente falando e também em relação ao trabalho. Sim. Né? Você se identificou, de certa forma. Identifiquei, cara. Aquilo lá que você foi meio que assim para conhecer, para trabalhar com o tio e tal, de certa forma você se identificou. Foi uma coisa que você fez bem e falou, pô, eu achei legal, é isso que eu vou fazer. Depois da primeira vez, eu falei, é isso aqui, cara. Primeira vez que eu peguei uma porra... A gente fala sobre isso, né, Marcel? Que às vezes você, do nada, você entra, parece que entra num trilho, né? Bem isso. Você fala, isso aqui que eu nasci para fazer, propósito, isso aqui. Né? Esse é o meu propósito. E assim, e aí lá eu fiquei 4 anos. Na tradição? Na tradição, eu falei, pô... Chegou uma hora, eu falei, não aguento mais trabalhar com seguro. Todo mundo um dia vai falar isso. Não aguento mais ver seguro, apólice na minha frente, cliente bravo, e não sei o quê. Eu falei, vou fazer outra coisa. É porque a hora de usar o seguro normalmente não é uma hora muito boa. Você tava morando com a avó esse período ou não? Não, aí nesse período eu já tinha ido morar sozinho já. Morar sozinho na sua casa. Eu morei um tempo ainda com a minha avó, e aí depois eu fui morar sozinho. Aí porque, né, aí é o pessoal ainda, que fala, né? Não, mas daí que o pessoal fala. Você recebe ligação, um horário que às vezes não é, né? Alguma coisa. E tem toda uma particularidade da profissão, né? E você ficou 4 anos na tradição. Fiquei 4 anos lá. E daí você falou, não aguento mais a pólice, não aguento mais essa vida de corretor de seguros. E aí? Tchau. Vou mudar de ramo. Vou mudar. E mudou pra quê? Não mudei pra nada, voltei pro seguro. Eu abri, na verdade eu saí de lá e falei, me inscrevi num programa do Senai na época pra fazer um curso de programação. Programação. Eu vou fazer programação. Pô, eu já via. A gente negócio tá vê crescendo, informática, né? Como é que tá hoje, naquela época. Né? Pô, vai dar um... Aí passou um mês, não fechou turma. Passou 2, não fechou turma. Passou 3, fechou turma. Acabou o dinheiro, voltei a trabalhar com seguro. Já tá voltou pra onde? Pra tradição? Aí eu trabalhei... até saudade do seguro. Aí eu amei, né? Voltei de... Apaixonado. Aí eu... Período ali eu fiquei fazendo alguns bicos, na verdade, lá na tradição, ajudando, mas voltou pra tradição. Diária, fazendo as diárias freelance. Lá, um freelance. Aí nesse período o Vitor me convidou pra... O Vitor Bezerra. O Vitor me chamou pra fazer uma entrevista na nossa. O Vitor, ele já tinha, né, o pai, né, já tinha a Nossa Seguros. Já tinha a Nossa Seguros. Ele tinha acabado, acho que de assumir a administração da corretora. Então, ele te convidou para trabalhar na época. O gerente de conta enviou meu currículo para ele, porque eu estava trabalhando ali de freelance na tradição, mas eu não ia ficar ali. Certo. Então, eu soltei o currículo e caiu na mão do Vitor, ele me convidou. Fui lá, conversei e na sexta-feira à tarde, segunda-feira eu comecei. Legal. Então, você tá lá desde que ano? Desde 2013. 2013. Desde 2013 lá na nossa. Quase 10 anos já, hein? Quase. E agora entra Nossa Seguros. Será que tem aí a apresentação dele da Nossa Seguros? Tem alguma coisinha aí da Nossa Seguros? Uma olhada? Vamos ver se tem. Porque... olha lá. Nossa Seguros. E já tá com a logo nova, né, Lucas? Tá com a nova logo aí de 30 anos, né? Que legal. Bacana. 30 anos 30 tem a Nossa anos, Seguros. 30 anos. E foi fundada pelo Paulinho, né? Pelo Paulinho Bezerra. Que é o pai do Vitor. Pai do Vitor. Que legal. Vitor, um abração. Você tá assistindo a gente. Acho que o Nelsinho não pegou o Vitor. O Vitor foi no começo do nosso grupo, ele que participou. E o Lucas lá no Beni. continuou com a cadeira lá da Nossa Seguros. Olha lá, fundada pelo nosso 92 pelo Paulinho. 2013 o Vitor assumiu lá o papel do gestor
gestor, né? Isso. E em 2013 também o nosso querido Lucas foi contratado na mesma praticamente ali, a partir do momento que o Vitor assumiu, você estava junto com ele ali. Abriu a oportunidade lá, fui fazer a entrevista, fiquei. E você ficou 7 anos como colaborador mesmo, como funcionário corretor. Da corretora. Até que entrou a pandemia, mas aí o quadro societário. Em 2020 você entrou no quadro societário da nossa, né? 2020. Mas é só para ilustrar aqui o negócio, né? Você vê. Foram 4 anos na tradição e depois agora já... 7 anos. Vai 7 trabalhando como vendedor. Depois 13 a 2020. Então você vê, já são 11. Isso já te dá uma bagagem, já te dá uma carteira... Né, te dá uma experiência e aí vem o momento de ser sócio da empresa. Sim, aí em 2020 o Vitor convidou para entrar para o quadro da empresa, societário. Justamente por isso, né? Pelo tempo de empresa, pelo que a gente já conseguiu fazer lá dentro. O Vitor já se tornou diretor nesse período ou o Paulinho estava à frente? Já. Em 2020 o Vitor comprou efetivamente a corretora do Paulo, né? Sim. E foi quando ele fez o convite para mim. Essas imagens que nós estamos vendo aqui já é a nova sede, né? Já é a nova sede. Inaugurou agora? Inaugurou... a gente vai fazer um mês, né? Um mês foi. E eu já fui lá, hein? Você foi? Verdade. Fui lá conversando. Tô esperando o convite ainda. O convite tá feito. Opa! Já vou lá falar o cafezinho. Ficou bonito. Qualquer dia nós vamos ter que fazer uma live lá, falar... A gente vai fazer, de repente, alguma coisa sobre seguro, sobre... Porque lá estão várias, né? Além da nossa, tem várias empresas juntos, né? Ali o Vitor é empreendedor, né? Então ele tem várias empresas e todas elas hoje estão no mesmo espaço. E o Vitor, ele tem um tino, né? Ele gosta, né, disso daí, né? Ele gosta. Aproveitando, falando aqui, você está falando dos clientes, a gente deve ter aumentado o número, certeza. O número de apólice. Fora o seguro de veículo. O que a nossa oferece? Qualquer tipo de seguro. Qualquer tipo. Qualquer coisa. Residencial, empresarial. Vida em grupo, vida individual, estagiário, grandes riscos que a gente fala aí de IS de valor em risco acima de 50 milhões, 60 milhões. Então, qualquer tipo de seguro hoje a gente consegue atender. Hoje você fiança, imobiliário. Legal. Tudo a gente consegue atender hoje dentro da corretora. Isso aí já tinha esse leque, né? Não é de hoje. A gente sempre ali tá alguns clientes que vocês têm, né? Que, querendo ou não, são os clientes muito bons. Não sei se, lógico que pode mostrar uns cases de sucesso, né? Gela Boca, né? Que tem sido referência em Maringá. Precisamos conversar com o pessoal lá. Vem aqui com a gente. O Aldo, que é parente do Vitor. A SVN, do Caio, né? O pessoal lá. O Ike Fome, o Banco de Sangue do Bosco, o Ode, Parque Aquático, Euforia, do João Vitor. Estudei com o de Kleber, gente boa demais. Com Construção Civil. Cara, muito legal. E aqui a gente vê, na próxima slide, a gente vê também que os pilares da empresa, né? É bem legal isso aí, né? Isso foi uma mudança que a gente teve em característica da corretora. Né? Isso no último, vamos falar, 1 ano e meio. Certo. Então, hoje dentro da corretora eu fui vendedor, eu tentei ser gerente comercial, voltei para vendedor e a gente entendeu que precisa ter um gerente comercial. Então a gente contratou, na verdade ele já é sócio do Vitor na Hustle, né, na franqueadora que a gente tem, que eles têm, que é o Felipe Sena. Ele é instrutor do Dale Carnegie e o cara tem uma bagagem sensacional. E o Felipe tá com vocês lá? Tá com vocês, ele é o nosso gerente comercial. Então... ele trouxe um jeito novo de se trabalhar, vamos falar assim. Ele tá desde quando lá? Com a nossa, vai fazer 1 ano que ele tá com a gente. Então você já estava no quadro societário na época que ele entrou. Então assim, e a gente sempre teve a visão, a gente sempre vendeu muito bem. Né? A corretora nossa referência, né? Sempre foi referência. Hoje a gente é a maior corretora de seguros de automóvel, segundo a Porto Seguros. A Porto passou isso em Maringá. Então, Maringá é região aqui, né, certamente. Com certeza. Você vê como que é, né? Se você que mora em Maringá, se a nossa é a melhor seguradora de Maringá e Maringá é a melhor cidade do Brasil, então, senhor Lucas e senhor Vitor, vocês podem se considerar a melhor corretora de seguros do Brasil, já que Maringá é a melhor cidade do Brasil. Não é verdade? Não tem melhor. Não deixa de ser. Sim. Então ali os processos bem definidos, né? Com mapeamento constante de nosso processo,
podemos sempre evoluir e encontrar os gargalos que prejudicam o bom andamento da operação. Aí que eu queria chegar, né? Assim, porque eu gosto também de a gente discutir sobre o assunto. Né? Hoje, o que você acha que é a hora de escolher um seguro? O que o pessoal tem que... Dá uma dica aí pro pessoal. O que o pessoal tem que se atentar? O que é o principal? Cara, primeiro, conhecer a corretora que você está contratando. Eu sempre falo, não precisa contratar comigo, mas contrate com o corretor. Sim. Porque esse negócio de fazer seguro em banco, ou fazer uma proteção veicular, fazer... Então vamos lá. Dica número 1. É isso aí. Olha lá para sua câmera ali, que aquela é a menorzinha embaixo aqui. A menorzinha ali. Olha lá e dá a dica para aquele pessoal que está assistindo a gente. Vamos lá. O porquê fazer seguro com um corretor de seguro. E o que, né? E o que prestar atenção na hora de fazer o seguro. Vamos lá. Por que fazer com um corretor de seguros? O corretor de seguro ele vai te dar todo o suporte na hora de um atendimento. Né? Você não vai precisar morrer numa central 24 horas falando com o atendente, às vezes um atendente mal educado, o cara que acordou de mau humor. Você vai falar pro teu corretor, você vai ligar para ele e vai falar, cara, resolve. E a gente vai resolver. Sim. Porque não é só... a gente fala, o corretor ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco advogado, ele é de tudo um pouco. Porque na hora que tem um acidente ali, tá naquele momento você tem que acalmar o cliente, indicar o jeito certo de fazer, ver que problema aquilo ali pode trazer depois para aquele cliente, como se portar ali na hora. Então assim, a gente dá todo esse suporte. Enquanto se você bater, tiver um seguro no banco, por exemplo, você vai morrer numa central 24 horas que o cara não quer nem saber quem é você. Sim. E o corretor tem essa proximidade com você, de saber quem você é. E assim... E existe um slogan, né, Nelsinho? Faça faça seguro com corretor de seguros, né? Sim. Então já tem esse slogan, até que teve, acho que estava circulando em algumas circulares, em alguns outdoors. Então já existia esse slogan mesmo. É uma ação do Sincor, né? De fazer seguro só com corretor de seguro. Você sabe que às vezes a gente fala assim, né? Vou fazer um seguro. Não, vou fazer um seguro pro meu carro. Mas é porque se acontecer alguma coisa com o meu carro, ou com o carro de terceiros, tá coberto. Cara, o seguro tem muito mais coisa. Principalmente, vamos supor, tá? Que tem umas coisinhas, às vezes, lá no teu seguro que você não presta atenção. Como danos morais, danos corporais. Danos materiais. Materiais. Que acontece com bastante frequência das pessoas que se sentirem... acionar você na justiça. Lesar, né? Se sentirem lesados, te acionar na justiça e isso cobre. E muitas vezes você, isso aí deixa passar e tal. Então, às vezes, você só cobre ali para se tiver algum acidente, alguma coisa. E, às vezes, nem o próprio corretor ou a pessoa que, de repente, não está tão ligada a prestar um bom serviço, não te passa isso, né? E tem tanta coisa dentro de seguro. Seguro de vida mesmo, tem várias opções que às vezes servem até como um investimento. Enfim, tem bastante coisa. Eu falo, no seguro automóvel, a gente vê, né, no dia a dia. Eu falo, meu trabalho é fazer cotação. Eu tenho que te apresentar uma cotação. Sim. Esse é o meu trabalho, cotar. E te fazer entender o que eu tô te vendendo, né? Por que você tem que contratar aquilo. E a gente pega muita situação ali de apólices e de cotações. Às vezes o cara nem percebe que o cliente vai lá e olha só o preço. Só o preço, exatamente. Ele não vai olhar as condições. Aí você pega lá... Os danos morais. Cotação tá lá com 80% da FIP. Isso. 90% da FIP. Aí você fala, por quê? Você que pediu? O cliente pode pedir. Eu tinha um cliente que toda vez ele fazia com 90% da FIP. Ele não ligava de perder 10%. Então, beleza, o cliente pediu. Eu falei, você que pediu? Não. Ele que me apresentou. Por quê? Porque você barateia o seguro, você tá nessa alta de FIP, então o carro ele vai ficar ali com 80% da FIP, vai ficar com valor real, vamos falar assim, né? Sim. Mas a hora que essa FIP baixar, que já está começando a baixar, o cliente vai perder dinheiro. E o cliente contratou, ele não olhou isso, não viu, você não explicou. Bem isso. E o Lucas, o Nelson entrou num detalhe, cara, danos morais, né? Muitos colocam um valor baixo no danos morais e acaba, e hoje, uma das maiores ações do seguro, você com propriedade, que é especialidade tua, acaba sendo danos morais, né? Justamente isso. O cara, vou dar um exemplo, né? O meu mesmo, com minha esposa, se acidentou, um rapaz lá foi lá e entrou com uma ação, Nelson, e você que tá assistindo a gente, que sumiu o relógio dele. O relógio dele custava 20 mil reais. Eu falei, nossa, um relógio de 20 mil, né?
E daí não desprezando, mas a pessoa não vai ficar andando com um relógio de 20 mil reais na rua hoje para trabalhar, né? Então daí como que a gente vai entrar? Daí ele pede um monte de coisa e vai vinculando. E muitas vezes o seguro que você contratou não vai cobrir esses danos morais se caso você tiver essa perda judicial, né? A cobertura de danos morais, ela foi inventada, a seguradora colocou, as seguradoras colocaram justamente pela alta demanda. Porque o que acontecia antes? Não existia cobertura de danos morais, aí o juiz mandava pagar, tirava da cobertura de danos materiais e corporais e pagava danos morais. Só que isso virou recorrência. Sim. Né? Virou uma indústria, né, cara? Uma indústria. Tudo é danos morais. Uma indústria, né? Porque uma jurisprudência, né? O cara, o outro advogado utiliza porque como... muita gente pensa que o danos morais o cara já fica esperando, já. Lógico. Já fica ali. Muita gente pensa que o danos morais é aquele, o cara me ofendeu. Não. Mas não, se o cara ficou com uma cicatriz, se ele ficou com mancando, qualquer lesão que você causou nele, se ele passou um constrangimento em casa, porque precisou de ajuda, tudo isso gera um dano moral. Eu não sou advogado, mas como eu falei, corretor de seguro, você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Então, tem que saber vender teu produto, né? Tem que ser uma cobertura boa. As seguradoras, elas hoje ainda limitam esse valor de danos morais. Algumas seguradoras, o limite máximo dela é 110 mil. Mas é difícil você ter uma ação de danos morais dê uma ação, uma indenização de 110 normalmente mil. 50 mil o pessoal coloca. 50, 60 mil. Então, assim, muita gente nem coloca. Mas você só vai reconhecer que precisava dessa cobertura que você bater no motoqueiro. É isso aí. Ou bater no outro carro, machucar alguém do outro carro. E essa pessoa entrar com um processo contra você pedindo danos morais. E aí você não tem na tua pólice, você tem que pagar do teu bolso. É duro, hein? Aí E implica um monte de coisa. E a mesma situação de danos materiais e corporais, que o pessoal coloca 50, 70 mil. Eu sempre falo para meus clientes, hoje a gente trabalha com um mínimo lá na corretora de 150 mil. A gente não oferece seguro abaixo disso. Se o cliente quiser baixar, eu vou baixar e ele vai assinar para mim que ele está ciente de que ele contratou menor. De responsabilidade que ele vai assinar a proposta para mim que ele está de acordo. Lógico, Não tem problema, eu não vou perder uma venda por causa disso, claro. Sim. Mas a gente explica. Não é aconselhável. Um Gol hoje, 0 km, você vai na concessionária, ele está custando 92 mil. O quê? Um Gol hoje na concessionária custa 90 mil. 90, 92 mil. Eu peguei uma nota fiscal recente. Rapaz, como subiu, né? E então, o cara vai comprar um Gol, pensar 92 mil. Pensar que o Gol já foi... foi... não ter seguro de 90 mil reais? Pensar que o Gol foi um primeiro da linha do carro popular, hein? O Gol 1000, né? E aí, Nossa, você pensa uma cobertura de 70 mil de terceiro. Lembra que tinha 1000, assim, 1000? Cara, eu tive 2 Gol quadradinho. Coisa linda, rapaz. E 1.8. Quadradinho. Pra andar. O meu era 1000 mesmo. Os motorzinhos AP. Mas olha, agora falou 90 mil um carro, né? Que se diz, na época, o popular, que já não é mais popular, 90 mil, você não sair de uma concessionária com um seguro. Hoje um seguro de um carro não é tão caro assim, comparado aos valores que estão hoje, né? Não tem. E eu falo assim, por que do terceiro 150 mil? Pô, se um Gol tá custando 90 mil, você acerta um Gol na rua, dá uma perca total nesse terceiro. Ele não tá ligando se você tem ou não condição de pagar, ele vai querer receber o carro dele. É isso aí. E se você tiver lá 70 mil de cobertura, a seguradora ela só vai pagar os 70 se você arcar com os outros 20. Você fala assim, não tenho condição dos 20, então deixa pra justiça, eu também não pago. Que loucura, né? E aí é pior pra você. E acho que isso que é muito importante do trabalho que é feito por vocês, justamente dar essa orientação. E daí você falar, ele estava ciente, não fez porque não quis, mas... igual a gente já teve. Eu já tive caso de cliente às vezes é tão pouca diferença, né? Sim. Às vezes é coisa de 50, 100 reais, você não faz seguro... E depois você vai ver o que vai acontecer. Não, se eu colocar uma cobertura aí de 70 mil para 150 mil de terceiro, ele vai aumentar 150 reais no ano. Dividido isso em... Hoje, algumas companhias fazem 10 vezes. Pô, o que muda? Mas a diferença lá... É isso que eu falo. Tem coisa... Na frente que eu falo. Às vezes a gente, como tá nesse mercado imobiliário e tudo, né? A gente é muito procurado, né? Pelas corretoras e tudo. E eu falo, pessoal, eu não tenho problema nenhum em colocar... em trabalhar com as corretoras, qualquer uma que seja, mas a gente só vai saber a real a hora que tiver que usar. Isso aí. É isso que é a qualidade daquilo que a gente contrata. É na hora que tem que usar. É na hora do BO. É aí que você vai ver o que realmente vai... Porque é a hora que você já vai estar com uma dor de cabeça gigante
e vai precisar usar o produto. Sim. É isso aí. E aí que você vai conhecer. Porque na hora de contratar, velho... Então, agora, beleza. É tudo, vamos falar nós três aqui, né, nossa mesa. Eu vendo a minha assessoria. Então a pessoa contrata o Marcel para dar uma segurança na parte documental. O pessoal contrata o Lucas para dar uma segurança documental na corretor de seguros. O Nelson também contrata a imobiliária para dar uma segurança. Eu preciso do Nelson, tanto na locação como na venda. Então é isso que a gente fala. A gente vende a nossa assessoria. E o que você está dizendo? Que muitos optam, por causa de 50, nem sei se é por causa de R$100, prefere ficar passando pelo 0800 Sim. do que ter uma pessoa... E torcendo para que não acontecer nada, né? Porque não sabe, né? Porque assim, a nossa venda hoje na corretora, ela é 100% consultiva e individual. Eu vou ligar pro Marcel, eu não quero só te vender o seguro, tá aqui, o seguro, vão fechar. Sim. Eu quero entender para que você usa o carro. Qual que é a sua utilização? Quem você dirige, viaja, quem dirige. aonde você guarda. Se tua esposa dirige, se você viaja bastante. Pra eu, dentro dos produtos que eu tenho hoje no mercado, encontrar aquele ideal para você. Né? É isso aí. Porque não adianta eu te vender um produto, esse aqui é bom, não sei o que, custa R$1.000. Mas o ideal para você custa R$2.500. Por que eu vou te vender o de 1.000? Então vamos para dica número 2, para quem está fazendo o seguro. Só para complementar uma coisa aí. A gente está falando muito de carro aqui, mas, por exemplo, um seguro residencial. Seguro residencial. É verdade. Deu aquele mini tufão aqui em Maringá. Rapaz, aquilo ali deu uma dor de cabeça. Quantos são mesmo? E outra coisa, a gente não sabe, no seguro residencial tem muita coisa englobada, né? Tem. Tem encanador, tem serviços. Muitas coisas. É assim, eu sempre vendo residencial, eu nunca falo de assistência. Entendi. Porque, infelizmente, nosso setor de assistência das seguradoras são terceirizados. Sim. E a gente não sabe quem que é que vai prestar esse serviço. E cada hora é um, né? E nem sempre é do jeito que tem que ser. É, isso aí. Mas tem o serviço. Eu, na minha casa, engloba, né? Eu falei pro gerente de conta da minha seguradora essa semana, falei assim, cara, eu uso tudo que tem. Tá pra vencer, eu uso tudo. Eu tenho assistência mais completa, dedetização, limpeza de caixa d'água, limpeza de calha, manutenção de chuva. Eu uso tudo. É isso aí. Porque eu paguei por aquele serviço. É isso aí. Eu vou usar. Sim. Muita gente faz seguro residencial com assistência, nem se preocupa que tem lá. Sim. Então já avisa, dá a dica aí. Dica número 2. Dica número 2. No seguro residencial, olha o serviço de assistência que você tem. Porque às vezes você tá passando por uma situação ali, tá com vazamento numa hidra, tá com vazamento na torneira da pia, alguma coisa que você tem o serviço ali, pelo menos a mão de obra, que a seguradora vai te pagar. E apartamento também inclui isso? Apartamento também. Sim. Também inclui? Também, fora que pode... Então, um exemplo, deu uma filtração no meu teto aqui que veio do vizinho de cima. Daí o vizinho vai ter que arrumar, logicamente. Mas se for causonado ao contrário, eu ocasionei o vazamento embaixo, ela vai cobrir não só com a... depende. Aí, assim, quando a gente fala de vazamento e apartamento, é um negócio complicado. Isso aí. Você tá querendo complicar a minha vida aqui. Não, mas porque eu tive um caso recente de um cliente que... Mas você orienta. Eu oriento. Ótimo, é isso que o pessoal precisa, não é verdade, O que a companhia vai mandar? Claro. Na questão de assistência, a seguradora vai mandar um prestador para olhar. Isso. Se o vazamento é do condomínio. Só que o prestador, ele não quebra... Você tá falando com o síndico, vamos lá. Só que o prestador O prestador, ele não quebra parede. Não quebra. Ele não tampa a parede. Não fecha o gesso. Ele não fecha o gesso. Que nós vamos ter daqui a pouco, vou falar um pouco de gesso daqui a pouco. Ele não... Não paga a pintura do pintor. Não paga nada. Paga nada. O assentamento do azulejo. Pra que eu vou te vender? Quebra. Pra que eu vou te vender uma assistência de encanador? Só pra eu ter dor de cabeça, né? É isso aí. Então, assim, o que eu vendo no apartamento? Por que é importante segurar no apartamento? Dano elétrico. Acontece muito. Televisor queima toda hora. Queima, muita estabilidade da rede elétrica. Modem de internet. Isso. Tudo isso queima muito. Queima. Então, o dano elétrico no apartamento é essencial. Roubo. Roubo você não precisa no apartamento. A não ser que você mora num térreo e que seja um apartamento de fácil acesso. Né? É muito difícil. Né? Mas o dano elétrico, uma assistência do apartamento, você pode colocar linha branca. Então, manutenção na geladeira, manutenção na máquina de lavar, micro-ondas, que são serviços que você pode utilizar. E melhor para o apartamento que é o limpeza de caixa d'água. Você não tem limpeza de caixa d'água no apartamento. Tipo condomínio, né? Tipo condomínio, né? E assim, no seguro de condomínio é muito difícil ter uma assistência tão completa assim que tenha. Não tem. Né? Então, use assistência. Sim, mas até para trocar um chuveiro, lâmpada, trocar um chuveiro, instalar torneira elétrica. Tomar um choque lá, bicho.
Pelo amor de Deus. Vai tomar um choque lá. Eu chamo, se eu precisei, eu chamo assistência. Limpeza de calha. Agora, essa situação do vazamento, em casa, portão, né? Existe assistência, lógico, aí você vai pagar a assistência mais cara que tem, que ele tem o caso vazamento. Lógico. E aí sim, o cara vai lá usar a maquininha, ou vai com o estetoscópio lá e fica caçando o vazamento. Hoje tem a máquina de foto, né? Que eles passam assim, e identificam onde é o vazamento. Desentupir uma privada. Né? Pode ter. Tem várias coisinhas que dá pra utilizar. Mas é muito bom a gente ter essa assessoria, né? Que a nossa oferece, né? Sim, porque você pensar, vamos colocar num residencial. Um residencial custa R$ 1.500, vamos falar, tá? A média de um residencial hoje, no caso, né? é ano. Aí você pensa, a limpeza de caixa d'água é uns R$400, R$500, R$600, dependendo do prestador. Dá você como exemplo, né? Você falou agora há pouco. Uma detetização simples que seja, R$400, R$500 também. Limpeza de calha, é mais o cara vai cobrar mais uns 100. Já pagou. Porque o cara que vai limpar a caixa d'água já vai limpar a calha pra você. Ele vai cobrar lá no final 600 pra fazer tudo. Aí você fala, você teve um problema na máquina de lavar roupa. Aí, dependendo da seguradora, paga a peça também, você não paga nada. Então, assim, se você utilizar os serviços que tem no seguro residencial, ele se paga. E fora se tem realmente... Fora se tem mesmo... Um roubo, né? Fora se roubar, incêndio. Incêndio, todo mundo fala, casa de cimento não pega fogo, não pega. A gente teve casos recentes aí. Mas vamos colocar o vendaval, que nossa região é campeã de vendaval. Nossa, é a cobertura mais cara que tem no seguro residencial. Porque a nossa região venta aqui, pelo amor de Deus. E destelha, e entra água, enfim. Destelha, entra água. Rapaz, se a gente ficar falando aqui, ó, já passamos de uma hora. Mesmo que pareça, Lucas. Então, o que você achou desse nosso projeto da Venda no Maringá? Cara, é sensacional. Eu falei, tô te enchendo o saco desde o começo, rapaz. E viu que é verdade. Ele tava ali, que a gente tava agora, chegou na parte deles ali, a gente tá entrando agora a firme com eles. Mas, cara, eu queria saber de você, sei que tá aí. A gente fala, cara, você tem propriedade o que você fala, é gostoso quando você fala uma coisa que é sua. O Nelson mesmo que tem entendimento, né? Que você fala, melhor pessoa pra falar de você mesmo é só você. Não tem outra. Legal a gente conversar com gente que entende. Então a tua experiência e tudo é muito bacana ver. E pessoal, não tem nem o que falar, né? Precisa de qualquer coisa aí. Você tem rede social? Eu tenho, site, pode seguir o Instagram da corretora também, @nossaseguros. Olha lá. @nossaseguros, não é? Não tem erro, é facinho. O meu é @ch.lucasdias. ch.lucasdias. Isso. E tem o site da corretora, nossaseguros.com.br. E o que precisar da gente... o endereço, né? Qual o novo endereço agora? O endereço, cara, é fácil, é Praça do Avião. Praça do Avião e no Princesa do Mar. Continuação da Avenida São Paulo, vai lá, vai dar lá no avião, lá na Praça do Avião. Isso, a gente tá no nariz do avião. Tá ali. Tá no avião lá, Nossos Seguros. E ficou linda. Tá estendido o convite para todos tomarem café. Todo mundo que quiser lá pode vir tomar um café, a gente tem... Eu vou estar lá, se não tiver, o pessoal da equipe vai atender perfeitamente, legal. Com excelência todo mundo. Tá batendo aí, tá aparecendo. Ô Lucas, tô batendo aqui, tá ecoando. Vamos lá. Hein, Lucas? A gente sempre fala, a gente pergunta, ou deixar uma frase agora antes. Se você queria deixar alguma frase, ou queria dar um recado para aquele pessoal que tá assistindo a gente, o que você pode nos ajudar essas pessoas e o que você tem de bom ou o que você achar melhor. Peraí. Antes a gente tem outra pergunta. A gente vem de Maringá. Você já foi até para a Itália. O que Maringá é diferente? Onde mais? Itália aí? Cara, morou em vários lugares. Navegantes, Cianorte, eu sempre voltei para cá. O que Maringá é diferente? Cara, eu não sei o que Maringá tem, de verdade. Mas é uma cidade sensacional. É assim, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai ver que Maringá ela tá sempre à frente. Porque é um clima bom, todo mundo se respeita, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece, qualquer lugar que você tromba, você tem alguém conhecido. Todo mundo se dá bem, segurança é sensacional, os parques. Pô, você é escoteiro, então... É isso que eu falo, nem escoteiro a gente falou, né, nem falou do escoteiro. Rapaz, o cara é escoteiro, não falou Fala a esposa também, né? Não ficamos sempre alerta. Não ficamos sempre alerta. Aí o nome da videolocadora, Alerta. Alerta, bem isso. Mas a gente vai conversar mais e vamos falar sobre isso. Escutativo. É isso aí.
entender. Mas ó, você vê como que é, como o tempo você acha, né, cara? A gente brinca que na apresentação e é legal, nossa né? é 5 minutos, e né? o escoteirismo... E o Lucas é um exemplo de escoteiro, já tá desde criança, né? Desde os 13? Desde os 13 anos lá. 13 anos, hoje tá com 30 aí? 32. 20 anos. Eu tenho muitos amigos nesse 20 anos lá no... Já fala aí como que é o... No Grupo Escoteiro Verde Canção. No Grupo Escoteiro Verde Canção. E você que também tem criança, que quer... na verdade é uma escola, né, cara? É, É uma filosofia de vida, eu acho. Isso né? aí. É bem isso. Né? Quando o mosquitinho pica... E desde que idade pode começar, Lucas? Cara, desde os 6 anos. A partir dos 6 lobinho? Chama de lobinho ainda? Lobinho, depois... Lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. O escoteiro já é com 10, 15 anos? De 11 a 15. E o lobinho é todo sábado? Todo sábado. Todo sábado, aí a gente lá tem 2 horários. De às manhã e de 9h30 tarde. da manhã e às 2h30 da tarde. Sensacional. legal, E parabéns pela iniciativa que você tá lá. Cara, continua esse cara formidável, mas manda um recado aí, cara, que a gente quer saber. Deixa eu vou falar a frase que eu trago pra mim, tá em todo lugar que eu faço apresentação. Você até me deu o papel aqui, esse aqui eu sei de cor. Se você tiver o hábito de fazer as coisas com alegria, raramente encontrará situações difíceis. Essa frase é do Baden Powell, fundador do movimento escoteiro. E eu levo isso pra minha vida, cara. Então, é aquele negócio de positivismo, né? A gente sempre tem que estar alegre, correndo atrás e feliz com aquilo que a gente tá fazendo, que a gente vai conseguir atingir todos os objetivos, né? Sem dúvida. Parabéns, cara. Show de bola. Meu. Formidável, uma entrevista maravilhosa, uma aula novamente. É A isso gente vai aí. aprendendo um pouquinho sobre o seguro de vida, o seguro residencial, Eu falei, o logo, veicular. logo, Então, nós vamos aqui, fazer um programa lá na nossa. na nossa. Vamos lá. Tá aberto o convite? Opa, a hora que quiser. Vamos fazer um ao vivaço Espaço lá. tem. Cara, Espaço seria tem. formidável, né? Amanhã nós vamos... No programa nosso aqui editado, não vai estar dizendo. Mas nós vamos ter o nosso primeiro ao vivo, né? Pelo nosso Power Team. Sim. Então, a gente poderia começar a abrir essas pessoas que nós estamos entrevistando para ir até as empresas fazer um ao vivo. Certeza. Aprender. Tem que aprender a mexer nessa ferramenta que é formidável. O caminho tem muita coisa pra fazer ainda. Lucas, muito obrigado por você estar aqui presente com a gente. É nosso brinde aqui. Mesmo, Vamos lá. Cara. Show de Valeu. bola. Obrigadão, velho. Valeu. Obrigado a vocês pelo convite. Pessoal, Valeu. terminando mais um podcast Vendendo Maringá com o Lucas aqui. O cara é sensacional. Cada entrevista, você que é de Maringá e região, quer conhecer os empresários, dá uma curtida, segue a gente, acompanha a gente no Instagram, no YouTube. Nós estamos também no Spotify, né, Nelsinho? Sim. @Vendendo Maringá e no YouTube é Vendendo Maringá. Vendendo não só Maringá, como os melhores empresários e as melhores empresas aqui de Maringá e região. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu! Valeu. Valeu!